Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos seguir as nossas exposições bíblicas nessa pequena carta de Paulo à igreja em Colossos, mas uma carta muito profunda, que com certeza tem nos ensinado muitas lições preciosas da parte do Senhor. Capítulo 2, e vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 5. Semana passada nós vimos como Paulo define a missão dele como o dispenseiro do mistério de Deus em Cristo, e a luta que ele estava travando ali contra um falso cristianismo. E Paulo então continua o seu argumento até o versículo 5 do capítulo 2. Nós vamos ler capítulo 2, versículo 1 a 5. A palavra bendita de Deus diz o seguinte: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogando que Deus nos ilumine para entendermos corretamente a sua palavra e aplicarmos em nossa vida. Oremos. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e somos gratos por tudo aquilo que já experimentamos na Tua presença, através das orações, leituras bíblicas, das músicas. Mas agora nós rogamos a iluminação do Teu Espírito, para que possamos não apenas interpretar de forma correta as Escrituras, mas que possamos aplicar em nossa vida, vivê-las de forma prática em nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio, é sermos cristãos verdadeiros, práticos, onde a nossa fé, de fato, funcione em nosso dia a dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê atenção nessa hora e temor à Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cristianismo ele sempre enfrentou muitos desafios, desde o seu nascedouro. Alguns desses desafios são externos. O cristianismo enfrentou ao longo da história muita oposição, muitas pessoas que o rejeitaram. O cristianismo foi, com certeza, profundamente perseguido e até hoje o é em várias partes do mundo. Mas o cristianismo também enfrenta lutas internas. E essas lutas internas têm a ver com o falso cristianismo, com heresias perniciosas que surgem e que têm o objetivo de deturpar a verdadeira fé. E nós vemos hoje uma grande quantidade de pessoas que se dizem cristãs, de igrejas que são cristãs, mas quantas de fato têm preservado, lutado pelo verdadeiro evangelho? Nessa luta antiga de diferentes batalhas, eu e você também estamos unidos nessa luta. Uma luta externa, mas também interna, onde nós vemos cada dia o grande crescimento de pessoas que se dizem cristãos, de igrejas cristãs, mas quantas têm de fato pregado o verdadeiro evangelho. Se você é um cristão, você já deve ter experimentado algum tipo de luta em sua vida. Paulo diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Talvez você já experimentou alguma luta pela sua fé em Jesus. Talvez você já foi ridicularizado pela sua fé, ou por ir simplesmente à igreja.
O fato é que nós, cristãos, sempre enfrentamos lutas. E nesse texto, Paulo mostra a luta que ele vem travando pela igreja de Colossos e pelos laodicenses e pelas igrejas cristãs que haviam sido plantadas por eles e outras que não haviam sido plantadas, como possivelmente é o caso aqui da igreja de Colossos, mas que ele estava diretamente envolvido naquele trabalho ali naquela cidade. Quando nós lemos, agora olhando para o texto, capítulo 2, versículo 1 a 5, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós percebemos é uma grande semelhança com a seção anterior, do capítulo 1, versículo 24 a 29. Os temas estão profundamente relacionados, há uma continuidade de tema, vocabulário, estilo. Aqui nós vemos Paulo continuando ainda descrevendo as suas lutas. Ele fala repetidamente aqui novamente sobre o mistério de Deus. Ele fala da sua missão entre os gentios. A grande diferença é que aqui Paulo, no capítulo 2, versículo 1 a 5, ele vai focar de forma mais específica nessa luta que ele está travando pelas igrejas de Colossos e pelos laodicenses, pela igreja de Laodiceia. Sobretudo esse enfrentamento contra o falso ensino, contra o falso cristianismo. E o objetivo de Paulo, então, é que aquela igreja compreendesse o mistério de Deus, que era Cristo, e, a partir dessa compreensão prática, pudessem viver os desafios, enfrentando aquele falso ensinamento cristão e permanecendo firme nos caminhos do Senhor. Então essa é a ideia central aqui. Então qual é a ideia central desses versos? Bom, aqui nós vamos ver o esforço de Paulo para que as igrejas permanecessem fiéis ao verdadeiro evangelho. Resumindo, esse é o argumento central. A luta do apóstolo Paulo para que a igreja continuasse fiel ao verdadeiro evangelho, sem se desviar da verdade. Então, qual é a tese, qual é o argumento central aqui do capítulo 2, versículo 1 a 5, que será também o tema do sermão? Aqui nós temos a luta de Paulo pelas igrejas e contra os falsos mestres. Essa é a ideia aqui, a luta de Paulo pelas igrejas e contra os falsos mestres. E a estrutura do texto é bastante simples. Primeiro, nós temos no versículo 1 a informação, ele fala da dura batalha pelas igrejas locais, esse é o ponto aqui no versículo 1, a informação que ele vai dar. No versículo 2 a 3, o propósito, observe que no versículo 2 tem a palavra para quê, que indica propósito, na língua grega indica também isso, há essa partícula que indica propósito. O propósito era o conhecimento prático do mistério de Deus, é por isso que ele está lutando. Ele quer que os colossenses entendam o mistério de Deus, que é Cristo. E por último, versículo 4 e 5, ele faz uma explicação que na verdade é uma advertência contra os falsos mestres e, ao mesmo tempo, uma exortação para que eles permanecessem firmes no Evangelho. Então o texto literalmente tem esses três movimentos de argumento. A informação, versículo 1, a dura batalha pelas igrejas que ele está travando, o propósito, por que é que ele está escrevendo e falando isso, para que eles tivessem um conhecimento prático do mistério de Deus, que é Cristo. E por último, 4 e 5, a advertência contra os falsos mestres e por firmeza no Evangelho. Eles precisavam continuarem firmes no verdadeiro Evangelho. Agora vamos analisar verso por verso. Capítulo 2, a partir do versículo 1, a informação, a dura batalha pelas igrejas locais. Veja como Paulo começa. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Porque, literalmente, eu vou fazer uma tradução um pouco mais literal do texto grego, porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Literalmente, essa é a ideia. Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês compreendam quão grande luta, a nossa tradução, algumas versões têm a palavra luta, mas a palavra que Paulo usa aqui para luta na língua grega é a palavra agona, que é de onde vem a nossa palavra agonia, que era usada, sobretudo nessa época, por Paulo, em contextos militares, sobretudo naqueles combates dos gladiadores, ou também em lutas nas maratonas, e literalmente significa engajar-se em uma luta intensa, que geralmente envolvia força física ou não, literalmente essa ideia de combate, por isso que eu prefiro essa tradução. Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês entendam que eu estou em um combate por vocês. E combate indica exatamente a intensidade
dessa luta. É uma luta intensa. E, obviamente, essa luta não é uma luta física que Paulo está falando aqui. Primeiro, era uma luta em oração. Nós vemos que ele, no capítulo 1, no versículo 9 e 12, está orando por eles para que eles compreendam o verdadeiro evangelho. Porque só Deus pode levar uma pessoa a entender o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque o falso evangelho ele é muito mais palatável, ele é muito mais agradável, porque coloca sempre o homem no centro de todas as coisas. O falso evangelho é sempre uma deturpação da verdade, das Escrituras. E Paulo, então, ora, essa é uma forma de luta. Orar, mas também agir. E como é que Paulo fazia isso? Viajando, visitando as igrejas que ele plantou, escrevendo, denunciando o falso evangelho, exortando e fazendo isso que ele está fazendo aqui. E por que ele está envolvido nessa luta? Bom, a explicação está nos versículos anteriores, quando ele diz que, no versículo 28, no capítulo 1, ele diz o seguinte, que o objetivo dele, a fim de que apresentemos todo o homem completo em Cristo. Então, o objetivo de Paulo era que só o verdadeiro evangelho torna alguém completo e parecido com Cristo. O falso evangelho, ele vai criar, vamos usar essa imagem, uma criatura, um Frankenstein, que parece um cristão, mas não é um cristão de verdade. O objetivo de Paulo era esse. E é por isso que ele então está travando essa luta. Por vós, ou seja, pelos colossenses, e ele continua, versículo 1, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, literalmente não viram o meu rosto em carne, pessoas que não conheciam. E aqui Paulo vai, tanto aqui como no capítulo 4 também, no versículo 13, Paulo vai falar a respeito dessas 3 cidades importantes. Ele vai falar de Laodiceia e vai falar também de Hierápolis. E essas 3 cidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, formavam aquilo que era chamado na época o Vale do Lico. E nessa região, nesse momento que Paulo escreve, a igreja de Colossos já não era, a cidade de Colossos já não era uma cidade pujante, já era uma cidade que estava enfrentando um processo de estagnação. Mas era uma região composta por vários judeus. Nós sabemos isso, por exemplo, que 300 anos antes de Cristo, Antíoco III levou para essa região aproximadamente 2.000 famílias judaicas que moravam ali. Mas essa igreja, obviamente, nós sabemos que ela é composta, sobretudo, de gentios. E nós também conhecemos um pouco da igreja de Laodiceia através da carta de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E, obviamente, quando a carta de Apocalipse é escrita à igreja de Laodiceia, isso é em um outro momento, já tem se passado mais de 30 anos, possivelmente uma outra geração, então nós temos que ter cuidado. Mas por que Paulo não fala da igreja de Hierápolis aqui, já que ele fala no capítulo 4, versículo 13? Bom, talvez a igreja de Hierápolis não estivesse enfrentando essa mesma ameaça com esses falsos mestres, tentando ensinar esse falso cristianismo. Ou talvez a intenção de Paulo é exatamente fazer com que, nós vamos lendo aqui Colossenses, e vamos descobrir que Paulo escreveu também uma carta à igreja de Laodiceia. Então Paulo espera que a carta que ele escreveu aos Colossenses seja lida à igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia então leia essa, e a igreja de Colossenses então leia essa carta de Laodiceia. Obviamente essa é uma carta que se perdeu, não aprove a Deus que ela fosse preservada. Mas o fato é que Paulo diz assim, olha, eu estou lutando por vocês, pelos laodicenses e por quantos ainda não conheciam. Possivelmente Paulo está se referindo à maioria daquela igreja de Colossos que ele não conhecia pessoalmente. Muitas pessoas que ele não conhecia. Mas a batalha dele é pelo falso, é contra, aliás, o falso cristianismo. Esse é o ponto aqui. Paulo está preocupado com esse falso cristianismo. Essa luta que ele está travando, esse combate. E por quê? No versículo 2 e 3, ele vai dizer o propósito. Por que ele está envolvido nesse combate, nessa luta?
Afinal de contas, você pode dizer, bom, cada um pode acreditar e pensar no que quiser. Mas por que Paulo está envolvido nisso? Ele vai explicar no versículo 2. Veja como ele começa o versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Para que eles fossem, uma outra tradução seria, para que eles tivessem exortado, o coração encorajado, aliás. Essa palavra que Paulo usa aqui, que é traduzida aqui na versão como confortado, é o verbo parakaleo, na língua grega, que tem vários significados semânticos, né? Uma mesma palavra ela pode ter vários significados semânticos. Semântica é o estudo da linguística que estabelece o significado das palavras. Por exemplo, manga, você tem manga de camisa, você tem uma fruta. Da mesma forma, essa palavra tinha vários significados. Por exemplo, estender um convite, agir de maneira amigável, confortar, advertir, exortar, um significado que aparece muito no Novo Testamento, implorar. Mas talvez o significado aqui que traduza bem a ideia de Paulo é a ideia de encorajar. Porque encorajar tanto tem um elemento de conforto, você encoraja uma pessoa trazendo conforto, mas também tem um elemento de exortar a pessoa, de corrigi-la do erro. Então, assim, eu estou escrevendo para que o coração de vocês seja confortado ou encorajado. E quando ele fala aqui coração, obviamente ele não está pensando no órgão. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o coração é retratado aqui como esse centro espiritual interior, ligado aos aspectos espirituais, volitivos, intelectual, emocional, ou seja, essa unidade psíquica. Nós somos seres holísticos formados de corpo e alma. Então ele está dizendo, eu quero que vocês, ou seja, sejam encorajados. Encorajados, ele continua. E vinculados em amor, ou seja, unidos em amor. Entrelaçados em amor. Eu estou escrevendo essa luta, essa batalha que eu estou tendo, é para que vocês então estejam encorajados. Para que vocês não fiquem desanimados. Possivelmente aqueles falsos mestres estavam produzindo divisões ali na igreja, ensinando um falso cristianismo, trazendo ideias perniciosas. E geralmente quando você está em uma espécie de luta contra alguma coisa, você se sente muitas vezes desanimado. Diz assim, eu quero encorajar vocês. E ele continua, eu quero que vocês continuem unidos em amor, porque possivelmente aqueles falsos mestres estavam produzindo desunião na igreja. Eu quero que vocês estejam unidos em amor. Essas duas ideias, é por isso que eu estou nessa luta, para que vocês sejam encorajados, para que vocês continuem unidos em amor. E o propósito, ele continua no versículo 2, é que tenham toda a riqueza da completa segurança do entendimento. Nossa tradição diz assim, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. E o que é isso, essa ideia de riqueza completa? Essa ideia de completa segurança, literalmente, é a plena certeza. Vocês precisam compreender a riqueza do Evangelho e terem plena certeza dele, mas no entendimento. E a palavra que Paulo usa aqui, ele usa também a ideia de conhecimento, no versículo 3, mas a ideia aqui de entendimento é a ideia da faculdade da compreensão, da inteligência, da perspicácia, da agudeza, para que vocês entendam o Evangelho e tenham certeza daquilo que vocês acreditam, da riqueza do Evangelho, da grandeza da pessoa de Cristo. Vocês precisam entender isso. Então a luta de Paulo era para que eles, primeiro, fossem encorajados no verdadeiro Evangelho, estivessem unidos no verdadeiro Evangelho, compreendessem a riqueza do verdadeiro Evangelho, mas que entendessem, tivessem convicção. E há muitos crentes que eles não conhecem o verdadeiro Evangelho, por isso que são levados pelo falso. E há pessoas que estão tão acostumadas com o falso Evangelho, que quando eles escutam o verdadeiro Evangelho, eles acham estranho. É a mesma coisa de alguém que tomou leite desses de caixinha a vida toda. E
E aí, de repente, você vai, é convidado para uma fazenda, alguém te dá o leite verdadeiro. E quando você bota o leite verdadeiro na boca, você sente muito estranho. O verdadeiro evangelho, para uma pessoa que cresce muitas vezes ouvindo um evangelho falso, palatável, ele parece estranho. Você vai em um culto bíblico, onde o verdadeiro evangelho está sendo pregado, a forma como Deus chama e nos convoca para adorar, prescrevendo como nós devemos adorar, tudo parece muito estranho. Porque nós vamos descobrindo que o verdadeiro evangelho sempre tem a ver com Deus primeiro e não com nós, e não conosco. E é isso que o falso evangelho produz. E Paulo diz assim, eu quero que vocês entendam a riqueza. Mas ele continua, no versículo 2, para compreenderem, ou para terem o conhecimento plenamente, para terem o conhecimento, uma tradução mais literal, do mistério de Deus, que é Cristo, para que vocês entendam o mistério de Deus, que é Cristo. E eu expliquei, Paulo explica, e eu expliquei no último sermão, onde ele, no capítulo 1, versículo 27, ele fala isso, dizendo que, falando de Deus, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que Cristo é o mistério de Deus? Bom, aqui Paulo possivelmente está fazendo uma alusão a Daniel capítulo 2, nós não temos certeza. Mas quando você escuta a palavra mistério, a primeira coisa, você lembra de uma coisa desconhecida? Eu, por exemplo, li vários livros de Sherlock Holmes e você tem todos aqueles mistérios e toda a agucidade de Sherlock Holmes desenvolvendo os mistérios e buscando esclarecê-los. Mas quando Paulo usa a palavra mistério no Novo Testamento, ele está se referindo aos atos que foram planejados por Deus lá na eternidade e que agora em Cristo são revelados. O mistério de Deus agora foi revelado. E esse mistério, esse plano glorioso de Deus, ele pode ser resumido em uma palavra. Qual é a palavra que Paulo usa assim? O mistério de Deus, Cristo. Paulo vai explicar isso lá em Efésios capítulo 3, ele diz assim, olha, Deus planejou toda a história, você já imaginou isso? Antes de Deus criar o mundo. Ele planejou toda a história da humanidade para que Cristo e a sua igreja fossem o ponto focal. Cristo, antes de Deus criar o mundo. Esse plano da criação, da queda, da redenção, da consumação, tudo isso estava no plano de Deus. E quando nós lemos as Escrituras, nós vemos como em todo o Antigo Testamento, logo após a queda de Adão e Eva, Deus promete o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E em todo o Antigo Testamento nós vemos Deus anunciando Cristo. E agora Cristo finalmente vem. E essa obra da salvação agora não é amplificada não mais apenas para os judeus, mas também para os gentios. Pessoas que não são judeus. A palavra gentio literalmente significa povos, nações, eu e você. E agora nós, pela nossa união com Cristo, o verdadeiro Israel, nós agora fazemos parte do povo de Deus. Esse mistério agora é revelado. Eles precisavam compreender esse mistério, Cristo. Uma das heresias, nós vamos ver no próximo sermão, no capítulo 2, que eles estavam ensinando, que aqueles falsos mestres estavam ensinando, é que existiam formas de se chegar a Deus além de Cristo. Esse é o problema do falso evangelho, ele sempre tem Cristo e mais alguma coisa. Eles ensinavam o ascetismo, a adoração aos anjos, o culto onde cada um criava a adoração a Deus da forma que eles queriam, a mistura de textos do Antigo Testamento com filosofia grega, criando uma espécie de cristianismo sincrético, adaptável ao entendimento do homem. E aí Paulo diz assim, meus irmãos, vocês precisam compreender o mistério de Deus, ele é simples. É Cristo. É a supremacia de Cristo, da pessoa de Cristo, da adoração a Cristo, da obra a Cristo. Esse é o mistério de Deus. E ele continua dizendo assim, versículo 4, é maravilhoso esse versículo, 3 aliás, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que frase maravilhosa!
Essa é uma das minhas frases preferidas no Novo Testamento. Ele diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É bom lembrar que o judeu sempre associava a ideia da sabedoria à aplicação da lei. A lei era a sabedoria, o temor do Senhor, a aplicação prática da lei. Mas agora, através de Cristo, e em Cristo nós temos a plena revelação de Deus. Agora a verdadeira sabedoria está em Cristo, no conhecimento de Cristo. Cristo traz essa plena revelação da vontade de Deus, do que agrada a Deus, de como nós servimos a Deus. Aqui Paulo está dizendo que Cristo exclui a possibilidade de qualquer outra coisa, de que qualquer outra coisa seja verdadeira. Não existe nenhuma verdade fora de Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. É por isso que a verdade tem a ver com a pessoa. Jesus diz assim: eu sou a verdade. A verdade não tem a ver essencialmente com o conceito, mas com a pessoa que é Cristo. E você então é transformado por essa verdade. Essa verdade liberta, como ele diz: vocês vão conhecer essa verdade que é a minha e vocês serão libertos. E todo pecador ele vai construindo um universo de mentiras, um universo paralelo mentiroso. E o falso cristianismo também faz isso. Mas agora em Cristo, os tesouros da sabedoria, a majestade de Deus. E as coisas de Deus são muito estranhas, não é? Porque Deus faz sempre o inverso. Escolhe os humildes, as formas pequenas, para envergonhar as que são. O seu filho não nasce como um rei poderoso, ele nasce uma manjedoura. O Criador, tudo foi feito por meio de Cristo. Você imagina, o universo foi feito através de Cristo. Mas ele vai nascer como um bebê, crescer como um Deus homem, enfrentar a morte, a cruz, para salvar pecadores. É um plano estranho, mas é um plano que vai mostrar toda a sabedoria de Deus. Para mostrar que eu e você não somos absolutamente nada. Cristo exclui a possibilidade de que qualquer sabedoria e conhecimento sejam encontrados em qualquer outra fonte. Não há nenhuma outra fonte de verdadeira sabedoria e conhecimento a não ser Cristo. Sabedoria e conhecimento bíblico não tem a ver com conhecimentos humanos. São conhecimentos muito mais profundos para a nossa vida, que envolvem não apenas essa vida, mas um conhecimento salvador que nos leva à eternidade. Então, se você busca alguma coisa na sua vida, longe ou à parte de Cristo, você está buscando no lugar errado. Nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É Cristo. A vida cristã é Cristo. O Evangelho é Cristo. O culto é para a glória de Cristo. É por isso que o tempo todo o Evangelho está falando de Cristo como sendo o ponto referencial. O homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher se submete em respeito ao seu esposo como a igreja faz com Cristo. Os pastores devem zelar pelo rebanho como Cristo pastoreou o seu povo. Os diáconos têm misericórdia daqueles carentes como Cristo foi cheio de misericórdia. O tempo todo. O Evangelho se resume em uma palavra. É isso que Paulo está dizendo. Cristo. E agora ele vai explicar por quê. Vamos ver o versículo 4 e 5. Agora ele vai fazer uma advertência contra os falsos mestres e por firmeza do Evangelho. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Digo isto, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E esse verbo enganar, literalmente, é enganar com argumentos, com razões falsas. Paulo disse, eu estou dizendo isso para que ninguém engane vocês. E o que é que significa essa frase, raciocínios falazes, ou argumentos falaciosos? Na verdade, essa palavra, na língua grega,
significa que, na verdade, o nosso tradutor usa duas aí, né? Raciocínios falazes. É aquele discurso plausível, mas falso. Resultante do uso de argumentos prováveis, bem construídos, mas falsos. Então Paulo diz assim, cuidado para que ninguém engane vocês, por quê? Porque o falso cristianismo, ele tem argumentos que parecem fazer sentido, porque muitas vezes são extraídos da Bíblia. E esses falsos mestres estavam extraindo argumentos da Bíblia. Nós vamos ver na próxima semana, no capítulo 2, versículo 16, ele diz exatamente isso. Ninguém impôs-vos julgo por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, ele estava extraindo conceitos das Escrituras do Antigo Testamento, mas errados, que não eram interpretados à luz do evento de Cristo. Então ele diz assim, olha, agora na nova aliança, tem que se circuncidar, tem que guardar aquelas festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, como muita igreja tem hoje, né? Festa de Páscoa, Pentecostes, está lá um monte de criancinha vestido como sacerdote, como tabernáculo, achando que essas realidades ainda continuam na nova aliança, que um templo realmente é um prédio, fazendo festa, igreja que faz festa de tabernáculo. Aqui era uma espécie disso, uma mistura de Antigo Testamento com filosofia grega, como nós vamos ver nos outros sermões. E Paulo diz assim, esses argumentos deles, essa linguagem persuasiva, e os gregos eram muito bons nisso, né? na retórica, era a arte da persuasão, de como escrever, de como argumentar, uma coisa que nós nem sabemos mais hoje, né? Basta vermos como as pessoas estão escrevendo hoje. As pessoas parecem que perderam, não sabem, mas depois do WhatsApp, onde vai escrevendo tudo abreviado, ninguém sabe mais escrever, argumentar. Semana eu estava lendo uma parte da obra de Quintiliano, que era um manual de retórica. Quintiliano, esse manual é contemporâneo do apóstolo Paulo. E você vê o preparo, o treinamento na arte de escrever, de falar, uma coisa absurda. Você se sente, nós não sabemos mais nada. Nós desaprendemos, nós não estamos evoluindo. E esses falsos mestres possivelmente usavam esses argumentos, essa persuasão, mas era falso. E Paulo então vai concluir dizendo assim, pois, versículo 5, embora ausente quanto ao corpo, contudo espírito, em espírito estou convosco. Então, Paulo obviamente não, ele está querendo dizer que, embora ele não estivesse lá na igreja de Colossos, vendo aqueles problemas, ele recebeu esse relato, como ele diz, de Epafrodito, mas essa ideia de presente no Espírito, obviamente nesse Espírito humano, renovado em Cristo, ele diz assim, eu estou a par, eu estou nessa luta com vocês pelo verdadeiro Evangelho. Eu estou envolvido nessa luta. E ele continua, alegrando-me e vendo a boa ordem. Possivelmente aqui é um endíades, que significa alegrando ao ver, ou seja, eu estou alegre ao ver essa boa ordem e firmeza da vossa fé. E ele usa duas palavras importantes. A primeira é a palavra ordem, que significa aqui na língua grega a ideia de disciplina, de ordenamento. Possivelmente ele está se referindo a essa ordem doutrinária, que é o oposto da indisciplina, o padrão doutrinário, assim, e eu me alegro em ver que vocês estão na ordem, que estão no padrão doutrinário, no caminho certo. Vocês estão resistindo. E outra palavra é firmeza, que vocês estão estáveis, estão firmes na vossa fé em Cristo. Vocês continuam firmes, que vocês estão resistindo a esses falsos mestres. Vocês estão resistindo a tudo isso. Então eu estou feliz com vocês, porque vocês resistem ao falso cristianismo. Parece muito bom, mas ele é terrível. E como é bom quando uma igreja está baseada
em um padrão doutrinário, uma firmeza, em uma fé firme em Cristo. Isso é maravilhoso. Um culto bíblico centrado em Deus, as nossas vidas centradas em Deus. Isso influencia todas as áreas da nossa vida, trabalho, família. Conhecer o verdadeiro evangelho, viver o verdadeiro evangelho. E de onde é que vem o falso evangelho? Veja, o falso evangelho ele surgiu quase concomitante ao verdadeiro evangelho. E Paulo vai dizer uma coisa aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele vai nos dizer uma das fontes do falso evangelho. 1 Timóteo 4, 1. Ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Um lugar onde esses falsos cristianismos surgem é na mente de demônios que têm prazer em deturpar a verdade. Outra razão, ele vai falar também no capítulo 6, tem na ideia do lucro, de ganhar alguma coisa. Esse evangelho dê alguma coisa, Deus vai te dar alguma coisa. No lucro, ele vai falar exatamente isso aí no capítulo 6. Quando ele diz o seguinte, capítulo 6, versículo 13 e 4, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Não tem nada que dê mais dinheiro do que o falso evangelho. O roubo, o enganar pessoas, o vender a fé. Essa é uma das razões. E é por isso que Paulo diz assim, vocês precisam estar firmados no verdadeiro evangelho. E nós precisamos estar firmados, irmãos, no verdadeiro evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já comeu um peixe chamado baiacu? Talvez alguns aqui nunca comeram. Mas eu não sei se você sabe, mas o baiacu, ele carrega toxinas mortais. Muitas pessoas anualmente morrem no Japão porque comem lá é uma iguaria cara, mas não sabem tirar a toxina e acabam morrendo. Várias pessoas. E, segundo a minha pesquisa, o baiacu é considerado o segundo vertebrado mais venenoso do planeta. O negócio é sério. Quando você for comer, tem que saber se esse negócio foi bem tratado. Lá no Japão, as pessoas que trabalham com isso, ele é tão perigoso que os chefes japoneses, eles passam anos treinando a como tirar, aprendendo técnicas complexas de como tirar exatamente essas toxinas. São terríveis. Na minha pesquisa, o nome é tetrodotoxina, um dos venenos mais poderosos encontrados na natureza. Ele bloqueia a capacidade dos nervos de transmitirem ordens para os músculos e acabam por paralisar os músculos da respiração. Terrível esse veneno. Você morre. É fatal. E o falso evangelho é exatamente assim, parece um sashimi, parece uma coisa maravilhosa. E aí você começa a se alimentar dele. Mas esse falso evangelho, ele é como o sashimi de baiacu envenenado. Ele é paralisante, ele produz desordem, ele produz instabilidade, ele é fatal. Porque quanto mais você acha que está perto de Deus, você nunca esteve tão longe. O falso evangelho sempre estabelece outros mediadores, outras formas de se chegar a Deus. Mas a Bíblia é somente Cristo. Então, que aplicações nós podemos fazer nesse texto? Bom, hoje nós vivemos e travamos esse combate pelo verdadeiro evangelho, e essa é uma batalha que se vence primeiro orando, irmãos. Porque ninguém consegue convencer ninguém, a não ser Deus mesmo.
É uma batalha que se vence de joelhos orando, sentado estudando, aprendendo o verdadeiro evangelho. Muitos cristãos hoje, eles passam anos sem conhecer as verdades básicas da sua fé, que é lamentável. Testemunhando na sua vida o verdadeiro evangelho. Lutando pela verdade também, enquanto igreja, enquanto crentes, para que o verdadeiro evangelho seja vivido por nós, pregado por nós. Nós temos que conhecer o verdadeiro evangelho. E aí, quando nós vemos o falso, nós detectamos. Eu vi uma história, não sei se é verídico ou não, que na China, quando eles iam, naquela época, treinar as pessoas a manipular os caixas de banco que iam manipular dinheiro, então eles colocavam a pessoa, confinavam, e ela passava mês e mês só mexendo com dinheiro verdadeiro, para que a pessoa tocasse. Obviamente não tinha tanta tecnologia, hoje tem máquinas, tem canetinhas, tem uma série de coisas. E a pessoa manipulava tanto o verdadeiro, e no treinamento, eles, vez por outra, colocavam uma nota falsa. E a pessoa tocava tanto a verdadeira, que quando ela tocava na falsa, ela sentia alguma coisa. Opa, tem uma coisa estranha aqui. É a mesma coisa do verdadeiro evangelho. Quando você conhece ele profundamente, quando você escuta um pregador, uma pessoa, um ensino, você diz, oh, tem alguma coisa aqui, isso aqui não bate com as Escrituras. É o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de Deus é esse glorioso mistério revelado por Deus na pessoa bendita de Cristo. Você precisa conhecer esse evangelho. E se você está aqui nessa manhã e não é um crente, não serve a Cristo, você precisa desse evangelho. Você diz, pastor, por que é que eu preciso? Porque o verdadeiro evangelho ensina sobre um Deus santo, perfeito, que você não pode agradá-lo plenamente, que em algum momento você vai desagradá-lo, porque ele estabeleceu leis santas e mandamentos. E você não pode satisfazer a justiça desse Deus, que é um juiz perfeito. Então você precisa de uma justiça que está fora de você. Você precisa de um Salvador, de Jesus Cristo, que veio exatamente cumprir a lei de Deus em seu lugar e pagar o preço do seu pecado. Você precisa de um Salvador. Porque se você morrer sem Cristo, sem Deus, você será condenado eternamente. O verdadeiro evangelho aponta o abismo entre um Deus santo e os seres humanos pecadores. O verdadeiro evangelho ensina sobre Jesus, o Filho de Deus, que é graciosamente dado e enviado para satisfazer a justiça desse Deus, para trazer vida presente e vida eterna. O verdadeiro evangelho diz que em Jesus a justiça de Deus é satisfeita, que pecadores agora podem se relacionar com Deus através desse caminho que é Jesus. O verdadeiro evangelho diz que em Jesus Deus se reconcilia com pecadores e pecadores se reconciliam com Deus. O verdadeiro evangelho diz que o pecado foi expiado, a culpa foi resolvida em Cristo. O verdadeiro evangelho diz que culpados podem ser redimidos, resgatados. Não importa o estado de trevas, de desolação que esteja a sua vida, há esperança no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho diz que a condenação de um pecador é cancelada quando ele crê em Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho diz que a maldição da lei foi resolvida em Cristo. Você nunca poderá obedecer à lei plenamente, então isso é uma maldição na sua vida. Você será condenado por isso. Mas Jesus obedeceu à lei em seu lugar. E Ele é o seu advogado perfeito diante de Deus. O verdadeiro evangelho diz que os portões do céu na eternidade são abertos para os que creem em Jesus e os portões do inferno foram fechados para aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho diz que a culpa foi removida em Cristo e você não se sente culpado pelos seus erros passados, pela sua vida passada. Você não vive pensando no seu passado. O verdadeiro evangelho tem a ver com transformação presente, remoção de culpa, a quebra do poder do pecado em nós. O verdadeiro evangelho diz que a consciência de pecados pode ser curada em Cristo. Veja que coisa gloriosa. É você olhar a sua vida, como Paulo e tantos outros, e assim, eu sei que eu fiz coisas terríveis, mas o sangue de Jesus me perdoou de todos os meus pecados.
O verdadeiro evangelho diz que a tristeza e a miséria da queda são desfeitas em Jesus. O verdadeiro evangelho diz que Jesus vai voltar um dia, que se você morrer, você estará com Ele. Mas que Ele vai voltar, que nós seremos ressuscitados, que haverá uma ordem, um mundo perfeito, que aqueles que creem nele viverão para sempre. O verdadeiro evangelho é Cristo. Fuja do falso evangelho. Fuja do evangelho que não é centrado na pessoa de Cristo. Fuja disso. E nós somos chamados, irmãos, a viver esse verdadeiro evangelho, a andar nele, a viver para ele. E a minha oração é que isso ocorra na sua vida e na minha vida. Se você não é um cristão, você precisa de Cristo desesperadamente, mas você precisa do verdadeiro evangelho, centrado na pessoa de Cristo. E se você já é um cristão, você precisa ter estabilidade, você precisa conhecer em profundidade, você precisa sair desse evangelho míope, pequeno que você tem vivido. Você precisa querer conhecer mais da pessoa bendita de Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. Que você e eu, nós possamos olhar para Cristo todos os dias da nossa vida. Que nós, como igreja, como líderes, possamos viver. E essa é uma luta que toda igreja fiel e a liderança de toda a comunidade fiel trava. A nossa luta não é para agradar as pessoas, irmãos. A luta dos pastores, dos presbíteros, diáconos, não é vivermos o evangelho que agrada o homem, mas o evangelho que agrada a Deus. Ainda que muitas vezes tenhamos que ser desagradáveis aos homens, porque nós estamos lutando pelo verdadeiro evangelho. Que Deus nos ajude a fazermos isso com humildade, com amor, e sermos uma igreja de fato fiel ao Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, que é sempre viva, é sempre profunda, que é uma fonte inesgotável, onde todos os tesouros da sabedoria e entendimento são encontrados. Bendito seja o Teu nome por isso, Senhor. Pela pessoa bendita de Cristo, que nos trouxe esperança para viver nesse mundo mau e caído. Como Jesus mesmo disse, que se a nossa esperança, como Paulo diz, aliás, que se a nossa esperança em Cristo se resumisse apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Obrigado porque a nossa esperança é uma esperança eterna e que o Senhor possa nos conservar assim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.